Olá pessoal, um abraço para vocês, estamos de volta com a nossa série de vídeos e a gente nessa oportunidade vai estar lançando uma série de reflexões ao seu coração. Nessa primeira matéria, nesse primeiro vídeo, eu queria falar sobre decisões e para se basear nesse nosso primeiro pensamento, eu queria usar um pensamento que eu tenho feito, uma frase que alguns de vocês já seguiram no meu Instagram, que é da seguinte forma: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você chamará de destino. Decisões geram responsabilidades e indecisões consequências. Como de costume, eu sempre faço, eu queria usar um texto pouco conhecido talvez por alguns de vocês, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, verso de número 8, que diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós sabemos que a nossa vida ela é feita de decisões. Durante todo o tempo, nós iremos precisar decidir fazer algumas coisas. E essas decisões elas irão implicar e elas irão ser totalmente ligadas ao nosso futuro breve. Tem muitas pessoas que não tomam decisões, primeiro por medo das responsabilidades que irão precisar assumir após a decisão ser tomada. Outras pessoas não tomam decisões porque estão baseadas na opinião de outras pessoas naquilo que decidiu pensar e fazer da sua vida. E com isso tem surgido a ideia de que, eu estou vivendo isso por conta do meu destino, eu estou vivendo isso porque Deus quer que eu viva isso, estou vivendo isso por conta de um karma, estou pagando por um mal, por um pecado dos meus pais, dos meus avós, ou por conta de outra vida, como assim pensam os espíritas. Mas nós sabemos, segundo o Evangelho de Cristo, que a decisão é minha e é sua. Deus nos constituiu com liberdade de escolha, o chamado livre-arbítrio. Eu decido quem você é amanhã. Lembro de uma frase dita por um dos grandes líderes espirituais do Brasil, por nome chamado Chico Xavier. Certa feita, Chico Xavier diz: embora não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, poderemos consertar o agora e criar um novo final, um novo futuro. As decisões elas irão decidir quem seremos nós no futuro breve. Tem muita gente presa em determinadas situações com medo de decidir ser liberto dessas situações. Muita gente presa a relacionamentos possessivos, humilhadores, onde elas sabem que aquela pessoa não é a correta, não é a vontade de Deus para a vida dela, mas por medo de uma decisão, ela insiste em permanecer e aquele relacionamento gera frutos de filho, um fruto de casamento. Estamos vivendo os períodos onde mais pessoas estão se relacionando com outras e vivendo em estados de inferno. Outras pessoas estão em momentos difíceis da vida, como trabalho, ou como ambientes dos quais ele sabe que não compete mais ela estar, mas ela ou ele ainda insiste em viver aquele ambiente. Quero deixar um recado de Deus para o seu coração. A decisão de um futuro melhor está nas minhas e nas suas mãos. Deus nos deu a capacidade de decidir. Certa feita a Bíblia diz que um jovem, ele pegando toda a herança que ele havia por direito, ele decidiu sair da casa do pai e conhecer o mundo. E o pai respeitou essa decisão dele, por mais que soubesse que a decisão daquele jovem seria uma decisão ruim para o seu futuro. Mas o pai respeitou a decisão. E assim Deus faz. Por mais que Deus saiba que o caminho que nós iremos trilhar é um caminho que nos levará à perdição, Ele vai nos apontar o caminho correto. Mas se ainda assim a nossa decisão for seguir o caminho de perdição, Ele vai respeitar a nossa decisão de acordo com o livre-arbítrio. A nossa decisão tem que estar ligada totalmente ao querer de Deus. O que é que Deus ele quer? Qual é a vontade de Deus? É nós usarmos Cristo e a vontade de Cristo como base de decisão nas nossas vidas. O poder da decisão. Daniel decidiu no seu coração não se tornar como um daqueles que viviam dentro da Babilônia antiga. Nós temos o poder de decidir não se contaminar, não viver um futuro de sofrimento. Porque o meu pai viveu, eu vou viver. Não, a decisão de mudar é sua, tá bom? Então que você decida, que eu decida viver uma vida totalmente diferente a partir de hoje. Um abraço.